Teologia da Reforma Protestante. Estamos estudando os principais temas e a posição dos reformadores sobre esses temas. Agora vamos ao item 6 do livro, o vinho na missa. No Concílio de Constança, em 1415, a Igreja Católica havia proibido os fiéis de participarem do vinho durante a missa. Ou seja, veja que aconteceu então ali cerca de 102 anos antes de iniciar a Reforma Protestante. Não era uma coisa muito antiga, tá bom? O documento do Concílio de Trento dizia, portanto, ainda que Cristo Senhor, na última ceia, instituiu e deu aos apóstolos esse sacramento sob as espécies de pão e de vinho, não está dito, porém, que aquela instituição e entrega queira significar que todos os fiéis, por instituição do Senhor, estejam obrigados a receber ambas as espécies. E por que usar obrigado, né? Na verdade, não é uma obrigação, né? Você participar do corpo e do sangue do Senhor, né? E vamos lembrar o que o apóstolo Paulo diz, né? Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, se o apóstolo Paulo diz para comer do pão e beber do cálice, está claro que é para servir, sim, a todos os cristãos, porque, vamos dizer, o apóstolo Paulo está falando para a igreja em geral. Bom, o comentário do livro prossegue. Jesus havia dado ordem bem clara sobre o vinho. Mateus capítulo 26, versículo 27. E tomando o cálice e dando-lhe graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Mas eles estão argumentando que isso aqui foi só para os apóstolos, não era para os discípulos em geral. Eu separei aí João capítulo 6, versículo 53 a 55, que diz o seguinte, Jesus, pois, lhes disse, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então veja, Jesus está colocando isso para todos os cristãos, né? Beber do sangue de Jesus, simbolizado no vinho, tá bom? Beber do sangue de Jesus é que traz vida para você. E comer da carne de Jesus traz também vida para você. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Mas a Igreja Católica argumentava que só o sacerdote poderia beber do vinho. John Hus, aquele pré-reformador, havia sido considerado herege por se opor a essa doutrina católica. Os reformadores Lutero e Calvino defenderam que todos deveriam beber do vinho, né? Então, repetindo, né, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, o apóstolo Paulo diz claramente, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não faz sentido, você veja, a própria Igreja Católica, desde o ano, vou botar em anos redondos, desde o ano 300 até 1400, ela defendia que todos os membros deveriam beber do vinho, ela praticava isso. Então, em 1415, é que ela estabeleceu como doutrina a proibição dos fiéis participarem do vinho. Com isso, o que nós vemos? Né? Os fiéis realmente não têm a vida de Cristo. Interessante que a Igreja Católica nós interpretamos, não tem outra forma de ver, ela é a Babilônia apocalíptica, ok? Mas mesmo assim o inimigo ainda faz questão de tirar determinadas ilusões do povo, porque o povo estaria se iludindo, já que aquele padre, ele não tinha autoridade realmente para ministrar uma ceia espiritual, ele não tinha essa autoridade. Mas até o ato
deles beberem do sangue de Jesus, esse foi tirado deles também, ok? Isso me lembra, é uma situação no Apocalipse que eu chamo de a guerra do mal contra o mal. Por quê? Porque no Apocalipse diz que a besta que sobe do mar, que tem como regente o anticristo, ela faz guerra à Babilônia apocalíptica e a destrói. E a Babilônia apocalíptica, também é dito que ela estava sentada sobre essa besta num determinado momento. Mas essa besta acabou derrubando a Igreja Católica. Então, essa besta, a gente não sabe ao certo quem é, se é um país ou uma organização, né, que esteja dirigindo os países. Na minha interpretação, uma possibilidade muito grande é de ser a maçonaria. E a maçonaria, ela tem uma guerra histórica com a Igreja Católica, que, se for verdade que a maçonaria ela é essa besta que sobe do mar, ela acaba destruindo a Igreja Católica. Infelizmente, se vocês pesquisarem na internet, existe uma ligação forte da maçonaria com as igrejas reformadas, tanto luterana quanto calvinista. A Igreja Presbiteriana, ela vive dividida, e os maçons, eles falam, quem trouxe a Igreja Presbiteriana para o Brasil foi a maçonaria. E hoje nós sabemos que as igrejas presbiterianas, luteranas e até igrejas batistas, que não eram reformadas, mas acabaram sofrendo influência das reformadas, se você pesquisar missionários batistas maçons, você vai encontrar que muitos dos missionários batistas que vieram para o Brasil eram maçons. E surgiu, né, um debate na primeira Igreja Batista de Niterói, isso é público, isso está na internet, vocês podem pesquisar, que alguns membros, eles queriam expulsar todos os membros da Igreja Batista, lá de Niterói, onde o Fanini foi presidente. Mas os maçons falaram que se eles forem expulsos, eles vão entrar na justiça, porque não tem nada, né, nos documentos da Igreja Batista que proíba eles de serem maçons, ou seja, vai ser um escândalo tremendo, mas está essa questão ameaçando ir à justiça, porque querem expulsar os maçons da Igreja Batista. E também não vamos esquecer que, infelizmente, dizem que na Assembleia de Deus tem alguns maçons também. A maçonaria, ela denigre a imagem de Jesus, ela até do nosso próprio Deus, ela, vamos dizer, tira a imagem daquele Deus amoroso que se relaciona com as pessoas. Ela prega uma espécie de deísmo. Deus criou o mundo, mas Deus se afastou, foi para outro mundo, fazer outras coisas e abandonou esse mundo nas mãos dos homens, né? E claro, a maçonaria, ela tem um projeto claro, né, de inutilizar o nome de Jesus, não fazer uso do nome de Jesus. E é uma espécie de espiritismo, porque eles adoram o bode. Se eu fosse falar qual a instituição que eu penso que o anticristo surgiria, a primeira instituição que eu penso é a maçonaria. Ela domina o mundo, ela praticamente fundou os Estados Unidos, os reformados que iam para os Estados Unidos, todos com o apoio da maçonaria. Então é um perigo muito grande essa instituição, né? E algumas pessoas me perguntam, pastor, por que a maçonaria quer os pastores? Eu acredito que esses pastores que são missionários batistas, que aparecem na internet, missionários presbiterianos, aparece o nome deles, eles se declaravam maçons, então eles não escondiam, né? Tá ok? E se existem maçons ainda hoje, como dizem que tem na Assembleia de Deus, as pessoas perguntam, por que a maçonaria quer os pastores? Eu só tenho uma explicação, esses pastores devem estar enganados. Eles não são levados até determinados níveis dentro da maçonaria que manifeste o espiritismo. Então, qual é o propósito da maçonaria? O propósito da maçonaria seria, aqui eu estou botando seria, porque entramos no campo da hipótese, se é que a maçonaria vai ser aquela que vai manifestar o anticristo. Então, o propósito da maçonaria seria
olha, o que o grau 30 falar, o grau 39 tem que obedecer, o grau 29 tem que obedecer, e assim por diante. Então, se o anticristo for, por exemplo, o grau máximo da maçonaria no mundo, e dizem que o grau máximo da maçonaria tem que ser sempre judeu, né? E a possibilidade do anticristo ser judeu é muito grande, tá ok? Então, se o anticristo tiver para se manifestar no mundo, eles vão passar uma informação para todos os pastores maçons, dizendo, olha, vocês têm que defender a Irmandade, defender o nosso irmão, que ele está com um projeto bom e está sendo difamado. Então os pastores não vão denunciar o anticristo, que vão, na verdade, criticar aqueles que apontam a possibilidade de tal pessoa, ou essa ou aquela, ser o anticristo. Vocês querem ver um exemplo? Uma pessoa hoje que é um candidato a ser anticristo é o Emmanuel Macron. Você vai encontrar vídeos na internet de pastores afirmando que é um absurdo, negando, dizendo que não tem como Emmanuel Macron ser o anticristo. Opa, tem algo errado aí. Eu não posso afirmar que Emmanuel Macron é o anticristo, mas os hereges também, eles não deveriam, eles não podem também afirmar que ele não é o anticristo. Como é que eles podem afirmar isso? Então essa possibilidade de sistema coordenado pela maçonaria, se é que é verdade que o anticristo vem dela, né? Então essa possibilidade de ter os pastores sob controle, para que na manifestação do anticristo, quando ele estiver se preparando para enganar o mundo, os pastores estejam todos comprometidos, esses pastores maçons estejam todos comprometidos a negar veementemente a possibilidade desse homem ser o anticristo. E, de novo, esses pastores estão sendo enganados, porque não vai ser dito para eles, proteja o anticristo. Não, proteja alguém da nossa irmandade, que é um homem do bem, ele não tem nada de anticristo, porque ele virá enganando. Esse seria o propósito das igrejas, o propósito da maçonaria para com as igrejas e os pastores sob controle da maçonaria.